Saudações, hoje, dia 22 de outubro de 2020. Programa de Educação Tutorial PET História UVA, inicia agora mais uma recolha documental do projeto Memórias da Historiografia Cearense. A entrevista resultante deste trabalho comporá o acervo do setor de audiovisual do Núcleo de Estudos e Documentação Histórica, NEDIS, da Universidade Estadual Vale do Acaraú, e estará disponível para consulta pública, na certeza da contribuição do PET e do acervo do NEDIS para as pesquisas vindouras no campo da historiografia produzida no Ceará. Nossa convidada de hoje é a professora doutora Cláudia Freitas de Oliveira. A professora Cláudia Freitas possui graduação em História pela Universidade Estadual do Ceará, especialização em História pela Universidade Federal do Ceará, mestrado também em História pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado também em História, formação plena em História, pela Universidade também Federal de Pernambuco. Além disso, conta com um estágio pós-doutoral pelo Programa Nacional de Pós-Doutorado, PNPD-CAPES-US. A professora Cláudia Freitas de Oliveira tem atuação na área de História, com ênfase em História da Loucura, História da Saúde e das Doenças, História do Brasil Império. As pesquisas estão vinculadas a temas como memória, oralidade e cultura escrita. Coordenou o trabalho de catalogação e digitalização do acervo da Santa Casa de Misericórdia, no recorte de 1861 a 1990. Coordenadora da pesquisa Documentos e Diálogos da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza e do Arquivo Público do Ceará sobre História da Saúde e das Doenças. Professora Cláudia, esqueci alguma coisa? Bem-vinda. Obrigada, Tito. Acho que está bom. Uma boa tarde a todos e todas que estamos ouvindo, que vamos ouvir. Boa tarde ao Tito, boa tarde a toda a equipe do PET. Pronto. Professora, a gente inicia sempre a entrevista de um modo muito descontraído, deixando o nosso entrevistado à vontade. A gente queria mesmo que você falasse um pouco da sua infância, desse momento de formação, que necessariamente não é a formação formal, né, aquela formação da escola, mas que todos nós temos com os pais, com os avós, na rua. Né? Fale um pouco da sua infância. Bom, eu acho que eu sempre fui uma criança muito curiosa, né, muito atenta às coisas do mundo. Sempre fui muito de observar, né, do meu próprio temperamento e aspas, natureza, sou mais reservada, mas sou muito atenta, né, a tudo que acontecia e tal. Então, eu acho que eu me defino um pouquinho assim, na minha formação inicial. Eu tenho uma irmã mais velha que ela, mesmo sem querer, ela me influenciou bastante, porque ela, sim, ela era muito antenada em relação a muitas coisas, e já estava começando a entrar quase na faculdade. Então, eu tive a experiência, assim, de criança ainda, de ouvir coisas que eu não sabia muito bem, porque a minha infância foi inserida durante o governo civil-militar, né? Eu sou dessa geração, da geração que nasce, eu nasci no meio do governo civil-militar, né? Então, e como criança, a gente observa, assim, no cotidiano, sem muitas elaborações, obviamente, né? Só depois que a gente faz um retrospecto e olha para trás, nossa, isso daqui tem a ver, né, com o próprio contexto histórico e político do mundo, né? Aí a gente vai percebendo realmente como que a gente se insere enquanto uma geração. E eu falo da minha irmã mais velha porque ela aos moldes do que a gente vê hoje, mas obviamente eu não tinha essa percepção anteriormente, que ela tinha um posicionamento também muito crítico, né? Ainda muito indefinido. Não estamos falando de militância, não estamos falando de ativismo político, nada disso, mas de que a nossa realidade social era... Nunca fomos ricos, nunca fomos de classe média abastada, né? Tivemos muitas dificuldades, assim. Então, mas a gente pode fazer um pouco dessa leitura, né? De como que
que isso talvez tenha influenciado para a minha escolha mais adiante em relação ao curso de História, né? Então, eu lembro de ouvir rádio universitária, porque ela ouvia, né? E ter acesso às músicas, MPBs e tudo mais. Quer dizer, então, são essas referências que eu tenho muito, assim, né, em termos de formação que vai se tornando depois, né? Então, porque, repito, eu era muito observadora, né? Mas, obviamente, totalmente inserido na infância, né, naquilo do lúdico, do descompromissado, obviamente, né, essa é talvez até enquanto historiadora esteja fazendo uma leitura de uma memória, estabelecendo esses vínculos com que depois, só depois a gente vai se colocando enquanto opção, né, fazendo as escolhas. E nessas escolhas, assim, e antes das escolhas em relação a pretensão de ter uma formação acadêmica, ou seja, na época, prestar um vestibular, né, não tinha, obviamente, Enem, então a gente se prestava ao vestibular, algumas áreas já me interessavam muito, né, essas áreas de humanas sempre me interessou bastante, e eu me lembro que eu estava na dúvida, né, se eu escolhia fazer História, era algo que eu já queria, ou Filosofia, né, eram as minhas duas opções, assim, e por que História? Veja como tudo era muito fragmentado, e depois que a gente vai costurando, né, porque eu queria entender o que era o mundo e o que era o Brasil, né, e eu achava que para a gente entender um pouquinho da nossa realidade, eu tinha que ir para o campo da história. E gostava muito da filosofia, porque, paralelo a isso, eu acreditava que, para entender o mundo e o outro, e tudo, as interlocuções que nós fazemos com o pensamento filosófico faz todo sentido. Então, bom, então daí eu resolvo, né, fazer essa escolha em relação ao curso de História. Lembro também que eu tinha um pouquinho de sedução em relação à comunicação social, né, que é hoje o que a gente fala a área do jornalismo, né, e ainda bem que eu não enveredei para a comunicação social, assim, tenho colegas da comunicação, mas realmente não é um lugar que eu acho que eu me encontraria, né, profissionalmente, socialmente e tudo mais. Então, eu acho que é um pouquinho disso, assim, um pouquinho dessa formação, né? Querendo sempre deixar claro que os meus pais sempre foram muito simples, né? Então, eles não tiveram muitos estudos, né? Mas sempre estimularam bastante a gente a ter a educação como uma forma de autonomia, inclusive, né? Autonomia de vida. Acho que é por aí, Tito. Boa tarde, professora. A gente quer saber como foram seus primeiros anos de universidade, assim, como graduanda. Uhum. Aí eu entro na universidade, já estamos na redemocratização, já passamos disso, né? Eu entro na universidade num ano muito emblemático para mim, que foi 1989, o ano da queda do Muro de Berlim, né? Então, e foi muito significativo, porque assim que eu entrei na universidade, na Estadual do Ceará, eu também entrei como chama, nas casas de cultura, né? E da Universidade Federal do Ceará, e me interessava muito a cultura alemã, então eu fiz alemão, né? E não terminei o curso, eu lembro que a Universidade Federal do Ceará passou por uma greve que depois, para retomar, foi muito difícil, era uma língua que precisava de muita atenção, e aí não deu para continuar. Depois eu fiz o francês, e aí eu terminei, eu concluí, mas o que eu quero dizer é que o ano de 1989 foi muito emblemático para mim, porque eu lembro muito disso, né, do ano da queda do Muro de Berlim, e conheci uma menina, uma moça já, que tinha viajado, né, da Alemanha e trouxe, né, aquilo ali. Então, esses anos de fim de 1980 foram anos muito intensos, né, para tudo que nós vivemos. Assim, a minha graduação, eu sou de uma geração
que eu tive professores na universidade muito bons, mas tive professores que foram muito complicados, e aí eu não me refiro a questões necessariamente teórico-metodológicas, mas politicamente mesmo, né? Então, eu tive professores que eu só soube posteriormente que tinham vínculos, sim, né, com o governo civil-militar, né, ainda fazia parte desse universo. E eu vivi na minha graduação toda a efervescência desse movimento estudantil, um movimento estudantil, inclusive, que a gente se ressente um pouco hoje, porque nós estamos num momento muito difícil, né, sobre as organizações dos movimentos estudantis e dos movimentos sociais como um todo. Então, na graduação, essa questão política, ela era muito aflorada, inclusive na sala de aula, né, na sala de aula com colegas que pediu a palavra ao professor porque tinha que sair, porque ia para alguma atividade do DCE, e o próprio professor desqualificando essas atividades, quer dizer, tinha tensões ali dentro, tensões políticas ali dentro, né, e então eu acredito que na minha formação, além dos elementos acadêmicos, científicos que nos constituem enquanto historiadora em formação, essa vivência, essa experiência social, né, também desses anos, né, foram muito importantes, muito mesmo, né, e aí eu atravesso, né, esse finalzinho da década de 80, fico até a década de 90, e a gente já está realmente num outro contexto. Percebam que, assim, esses momentos, essas conjunturas, elas não, a mim, me influenciou bastante, né, assim, eu tenho isso muito como parâmetro. E a universidade, naquele período, ou pelo menos o curso que eu estudava naquele período, por outro lado, se ele era muito... tinha muita efervescência no sentido das mobilizações sociais, das mobilizações estudantis, por outro lado, nós tínhamos uma grande carência, né, de algumas atividades efetivamente acadêmicas, o que, em paralelo com hoje, né, com a nossa contemporaneidade, a gente vê que nós temos muitas conquistas, e aí eu me refiro, inclusive, ao PET, né, nós não tínhamos uma política de bolsas para estudantes, né, então eu nunca tive bolsa na minha graduação, né, e eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo, o curso era noturno, de manhã e tarde eu trabalhava, e à noite eu ia para a universidade, então a gente não tinha, como temos hoje, uma série de incentivos para evitar as evasões, né, dos estudantes na universidade. Bolsas científicas, bolsas docentes, a gente realmente vivia num espaço muito difícil nesse sentido. Então, a gente tinha realmente que se virar e tal. Obviamente que a universidade era pública e isso facilitava bastante. E ter como formação toda a minha vida se constituindo na universidade pública, né, me faz ter essa ideia de pertencimento, de valoração mesmo, né, desse lugar de formação, então, e do compromisso, né, enquanto professora, enquanto pesquisadora, que todos nós devemos ter em relação à universidade, né. Então, foi isso, assim, tive professores, né, conservadores, tive professores que tinham uma ligação, sim, né, com o antigo regime, tive professores maravilhosos, né, e tive, sobretudo, uma convivência muito boa, né, durante todo esse período, né, e sou muito grata. Aliás, todas as fases do que eu vivenciei, eu sou muito grata. E ainda sobre essa questão da militância dentro da universidade, você atuou, você teve participação ativa nessa militância, você estava um pouco mais de fora, como é que ela funcionava mais ou menos? Você pode aprofundar um pouco para a gente? Eu, no meu ensino médio, eu fiz parte do Grêmio, né, na escola ainda, nem sei se temos grêmios, né, uma escola particular, uma escola privada, né, então eu fiz parte de um Grêmio e foi muito interessante, muito, a gente vai construindo, a gente vai, né, errando e aprendendo e tudo mais. Na universidade,
rapidamente eu tive uma passagem pelo centro acadêmico, mas não militei tanto, no centro acadêmico. Repito, tinha as atividades para além, né, do estudo, o trabalho. Então comecei a trabalhar muito cedo, né, antes mesmo de entrar na universidade eu já estava trabalhando. No meio da universidade resolvi fazer a escolha efetiva de ser professora. Antes eu trabalhava em escritório, né, aquilo que a gente chamaria hoje, sei lá, como chamaria hoje, acho que auxiliar de escritório, aquela parte de secretariado, né, em espaços privados, né, e não me interessei por aquilo, não foi uma experiência muito boa, e resolvi, então, investir na docência, e aí eu me encontrei de fato, né. Mas, então, eu acho que por conta também disso, então, eu não tive muita vivência política enquanto movimento estudantil, não tive. Convivência de movimentos sociais, um pouco depois, né? E aí sim, mas a militância mesmo não. Agora estava totalmente, os meus colegas faziam parte. Então, a gente tinha vários grupos políticos também, PSTU, DS, Maria, agora eu acho que eu vou recorrer talvez não sei se o título lembra, né, também está inserido nesse cenário, mas nós tínhamos muitos partidos políticos de esquerda, né, e grupos dentro dos partidos de esquerda que faziam um embate muito calorosos. Então, assim, o pessoal do serviço social era muito aguerrido, como ainda eu acho que hoje tem uma tradição, né, e temos outros também cursos da época, da filosofia, né, o Centro de Humanidades, porque a gente estudava no Itaperi, né, era muito apartado. Então, o Centro de Humanidades, na Luciano Carneiro, também aquilo ali era um fervilhar de coisas, né, tudo acontecendo, né, as diversidades ali gritando, né, vários tipos de interlocuções e de manifestações culturais, então era tudo muito bacana, né. Então, assim, eu acho que dá bons estudos, né, para a gente, né, não só de memória, mas também de todo esse significado, né, porque é uma geração de historiadores e historiadoras que estávamos em vários espaços, porque tem os colegas também da Universidade Federal do Ceará, tem os colegas também da FECLESC, da FAFIDAN, da UVA, quer dizer, né, e nós formamos essa geração, né? Eu acho que um resgate, uma reconstituição dessas memórias seria muito bacana. Aliás, é o que vocês estão fazendo, né? Então, isso é muito, muito, muito interessante, eu parabenizo, porque essas cronologias, essas conjunturas políticas que nos atravessaram, fizeram parte realmente do que somos, e podemos fazer interlocuções sobre o nosso momento atual com essas leituras também, né? Porque é muito comum a gente dizer, não mudou muita coisa não, ou então, o que a gente vivencia hoje tem a ver com o que foi antes, e aí se fala do autoritarismo, do fascismo, então a gente pode sim dar boas contribuições, não só dentro dos elementos históricos, historiográficos, mas também das nossas narrativas de memória, o que a gente vivenciou, né, nos DCEs, nos CAs da vida, né, nas manifestações, assim, eu na escola, no ensino, não foi na escola, não, eu enquanto estudante, foi como professora, eu não me lembro qual foi o ano da escola escola particular, eu dava aula em escola particular, e nós tivemos uma greve de professores na escola particular, me recordo o ano, foi nos anos 90, e foi no governo FHC, numa mudança de política econômica, que estava inserido com a questão do Plano Real, mas que a forma de pagamento do salário, né, dos trabalhadores e trabalhadoras era outra, houve uma mudança, então houve perdas salariais, e houve, inclusive, aqui em Fortaleza, né, nós tivemos também manifestações das escolas particulares contra isso, né, contra essa política econômica, salarial, que nos incidiu. E eu fiz parte, e o que me resultou,
posteriormente, um pouquinho depois, na minha demissão. Fui demitida por isso, né? Então, bom, é isso. E aí a gente pode colocar no currículo, né? Ah, olha aí, então. Mas lembra, a gente saindo pelas ruas e tal, fazendo essas manifestações. Então, é muito bacana. E outros colegas também foram demitidos, né? Na escola em que eu dava aula, né? Eu ministrava aula, também foram demitidos e tal. E bem interessante eu revê-los, né? Rever essas pessoas. Vocês estão me produzindo momentos que eu fazia um tempinho que eu não resgatava, viu, gente?